O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estarei contigo. Êxodo 3, versículo 12. Este é o versículo, é o lema do nosso padre Valdinei, que hoje completa 6 anos do sacerdócio. E eu queria falar hoje, a partir das leituras, a partir da festa de Santo Inácio de Loyola e do próprio padre Valdinei, sobre a conquista. Esta palavra que tantas vezes é usada de forma triste, porque quem conquista para si e não conquista para Deus não é virtuoso, mas é um ladrão. Porque a verdadeira conquista é se deixar ser possuído por Deus. Porque Ele é aquele, o único, que é capaz de me possuir e ainda assim me fazer verdadeiramente livre. E não só fazer-me livre, mas fazer-me também instrumento de libertação. Esta passagem, inspirada pelo Espírito Santo ao padre Valdinei, como seu lema, foi Deus que disse um dia a Moisés, o mesmo da primeira leitura de hoje, um homem que foi conquistado por Deus. Ele não o conhecia, ele não sabia quem era esse Deus. E não sabendo quem ele era, ele também não sabia quem ele, pessoalmente, Moisés, era. Quem não conhece a Deus não sabe quem é. E quem não conhece a si mesmo não é o maior escravo desse mundo? João Paulo II gostava de dizer: o homem reproduz aquilo que contempla. Quem contempla a liberdade torna-se livre. Quem contempla o amor torna-se amor. Quem contempla a felicidade torna-se feliz. Moisés, por não saber quem ele era, acabou reproduzindo tanta coisa. A violência, a ignorância, a maldade. Mas um dia ele encontrou a Deus. Na sarça ardente, Deus fala com ele. E ele foi pouco a pouco deixando-se conquistar pelo amor de Deus, pela voz de Deus, um Deus que é irresistível. E ele sim é um conquistador. Não um conquistador barato, como muitas vezes temos no nosso mundo,
Não. Ele é um conquistador precioso, valioso. O seu valor é inigualável, é impagável. O seu olhar é irresistível. Ele é conquistante. Foi esse conquistar que fez um dia, pouco a pouco, com que o Padre Valdinei pudesse ir entregando-se a Deus. Até o grande dia que celebramos hoje, esses 6 anos de sacerdócio. Eu serei todo teu, Senhor, porque você conquistou o meu coração. Cabe muito bem dizer aquilo que Jeremias disse para Deus: seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Eu fui conquistado por ti. Foi essa também a experiência de Santo Inácio de Loyola. Ele era um homem das guerras, das lutas, um homem que amava as coisas do mundo, mas um dia, ferido, ele ficou em um lugar onde não existiam os livros que ele gostava de ler, os livros das guerras, das lutas. No tempo de hoje seria como se você, que gosta muito de assistir filmes de luta, de guerra, olha, não tem nenhum para passar hoje. Só tinha um filme falando da vida de Jesus. Em outras palavras, só tinham livros onde ele estava que falavam das coisas de Deus, das coisas do céu. Na segunda leitura de hoje, não a da missa, mas do ofício das leituras, é trazida essa experiência. Vou ler um trechinho para você. Inácio gostava muito de ler livros mundanos e romances que narravam supostos feitos heróicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, pediu que lhe dessem alguns deles para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa nenhum livro desse gênero, deram-lhe um que tinha por título A Vida de Cristo e outro chamado Florilégio dos Santos, ambos escritos na língua da pátria. Com a leitura frequente desses livros, nasceu-lhe um certo gosto pelos fatos que eles eram narrados. E depois vai contando essa conquista, os passos que Deus foi usando para conquistar o coração de Inácio. No Evangelho de hoje, encontramos isso também. O reino de Deus que vai crescendo como uma semente e vai cada vez ocupando mais o espaço que é dele mesmo, no coração do homem. Um grão de mostarda, pequenininho, mas que vai crescendo. Olha para a sua história. Aquela semente de mostarda, de uma avó, de uma mãe, de um pai, de um parente, que te ensinou a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Uma semente de um jovem que talvez via ali no altar os coroinhas e disse: olha, acho que eu vou ser coroinha também. Pequenininho. E vai crescendo com o tempo. Alguém que de repente ouviu na rádio Canção Nova, assistiu na TV Canção Nova, alguma coisa que lhe chamou a atenção. Bateu meu coração de uma forma diferente. Uma sementinha que vai crescendo. É a semente do amor de Deus. E hoje, Padre Valdinei, essa semente já se tornou uma árvore grande. Os pássaros vêm fazer ninhos nela. E assim são as pessoas, os filhos, as filhas de Deus,
que encontram no Senhor, na sua vida, no seu ministério, esse lugar de repouso. Assim seja, um homem conquistado por Deus e que através da sua vida muitos outros também sejam conquistados. E que seja hoje, por que não, um dia também de dizer para você, jovem, que sente esse mesmo chamado, por que não também dizer sim à grande história de amor, de deixar-se conquistar pelo Deus que é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!